Mauro, Oi. tava pensando aqui, tive uma ideia. Opa, quando você tem ideia, eu anoto. Que ideia é essa? As pessoas gostam de andar de avião, não gostam? Tem gente que tem medo, mas tem muita gente pagando para andar de avião. Andar de avião, o que tem? E se a gente levar essas pessoas lá pra cima, Hum, Levar lá para cima. chegar lá em cima, a gente joga elas pra baixo? Empurra elas lá de cima? É. Empurrar elas lá de cima? O que você acha? Tu acha que alguém vai pagar para fazer isso? Sim, porque a gente vai cobrar e vai ser caro. Mas isso é seguro? Não, Mauro, visualiza aqui, ó. A Ah. gente vai pôr, pra ficar seguro, Ah, a gente vai pôr um pano. ah, um pano. É. Um pano. O que você acha? E você acha que alguém pagaria para se jogar de cima do avião com um pano? Tá bom, Mauro. Eu coloco um segundo pano caso esse primeiro não dê certo. Tá bom? Segundo pano de segurança. É. E como é que você chamaria isso? Ó, ó. O quê? Pega comigo aqui, ó. Ah. Paraquedismo. Só você, hein, Wagner? Só você vai me dar uma dessa, pessoal. Fala, meu amigo, tudo bem? Por que a gente tá com essa loucura Esse aqui? nosso teatrinho aqui só melhora, só melhora, só melhora. Por que a gente tá com essa loucura? Fala aí, explica aí pra ele. Mauro, hoje vamos falar sobre o Oceano Azul. Uau, ó, e o Oceano Azul é uma estratégia muito legal. Ela não é nova, né? Eu acho que é uma prática, um olhar empresarial para o mercado. Mas o que a gente vai querer trazer da Oceano Azul é tentar adaptar esse conceito para pequenos e médios negócios. Tá? Porque acho que é uma estratégia muito usada em grandes corporações. Mas a gente quer, o nosso desafio hoje aqui é tentar adaptá-la para pequenos e médios negócios, que às vezes são os negócios que a gente está atendendo. Sim, Não é? sim. Acho que é muito legal. E só que antes disso tem sempre o Shazam. Né? No capítulo anterior eu perguntei para ele, hoje ele que vai me fazer uma pergunta sobre 3 coisas que ele imagina alusiva aqui ao tema de hoje. Tá bom? Manda lá. Ô, Mauro, Diga. então me fala 3 coisas Oi. que te ajudam a pensar sobre novas oportunidades, assim. Interessante. Não é exatamente sobre o Oceano Azul, adorei, mas vai nos levar até o Oceano Azul, adorei, exato. adorei. Eu achei que ele ia, né? Bacana. Ó, então eu acho que para pensar num novo negócio, eu acho que uma das coisas que eu sempre gosto de pensar é analisar os comportamentos de geração. Legal, Né? Então, por exemplo, isso era um conceito que nós não tínhamos há 20 anos atrás, de pensar geração por geração quais são os valores ou interesses de cada geração e a gente pensar o que está modificando nessa situação. Um dos exemplos é a gente pensar na geração Baby Boomer ou geração X, que é a minha, sobre quais as preocupações do envelhecer para esse grupo. E quais são as necessidades que esse grupo está precisando. Na outra ponta, a gente vai ter a geração Z, que é a que está em mercado de trabalho, quais são os anseios, as preocupações desse grupo, e vem aí a geração beta, que são as crianças. Né? Daqui a 10, 15 anos, essas crianças já vão estar entrando no mercado de trabalho. Então, quais são as alusões que esse pessoal vai precisar? Sim. Uma outra situação, também pensar numa situação econômica da sua região. Porque a gente pode ver, o panorama financeiro econômico do Brasil é esse. Mas às vezes tem regiões que estão achando soluções econômicas diferentes. Né? Por exemplo, a gente está falando sobre café, tem ali uma região muito específica. Você está falando sobre turismo, tem regiões que estão aproveitando melhor. Então, qual é a situação econômica da tua região? E aí a pergunta é, mesmo em momentos de crise, o dinheiro não some, ele muda de mão. Exato. Então, se de repente você está atendendo um segmento de mercado que está passando uma crise, tenta achar qual o segmento que está com dinheiro. Ou muda de prioridade também, né? Ou muda de prioridade, perfeito, muito bacana. bacana. A gente estava falando sobre o próprio trabalho de design gráfico que está mudando, o próprio trabalho de um instrutor de treinamento que está mudando. Sim. Então, a gente está justamente fazendo essas análises. E acho que um outro momento... acho que não dá para a gente fugir também em pensar dos hábitos da sociedade. Em algum momento chega... Cultura, você fala? Pode ser cultura, pode ser o dia a dia, se uma vida mais corrida, eu vou ter algumas soluções de praticidade. Legal. Né? Cultura. Sim, a gente estava falando, por exemplo, sobre... A gente já teve um episódio falando sobre os LPs, sobre o CD, a volta dos LPs, né, do vinil. Então, há um grupo que está querendo criar hábitos ali mais offline.
Há um crescimento, por exemplo, para bares, para jogos de tabuleiro. Porque eu quero estar offline. Então, isso é um novo hábito que a sociedade está querendo trazer. Às vezes isso avança, às vezes isso morre na praia. Sei. Mas ficar de olho nessas situações. E você? Quais são as 3 maneiras que te ajudam a pensar num negócio novo? Eu acho que a primeira, que eu acho que é da onde surgiram as melhores ideias, é quando você pensa nas dores. Né? As Então, é você dores de um suprir- público. É você suprir uma dor de algo que você tem. Perfeito. Né? Então, eu acho que essa é a que eu vi as ideias melhores. Me dá um saindo daí. exemplo de uma dor aí que você acha que gerou um segmento. Adorei esse seu. Bom, uma dor que gerou um segmento, vamos pensar. Aí você me quebra. Ah, eu achei que ele já Mas- tinha pensado. Mas vamos lá, mas eu penso na hora, vamos lá então. Ele é um desafio para ele. Sim. Não, mas é você catar e pensar, por exemplo, no pessoal que mora nessas casas, os ribeirinhos, esse pessoal, Ok. que é aquele calor, não sei o quê, e com base na dor, Uhum. teve pessoas que projetaram com a caixa do leite Tá. um telhado térmico. Entendi. Perfeito. Né? Outros geraram saneamento. Foi numa dor extrema. Aliás, Entendi, né? entendi. Legal, legal. Talvez, a gente pensar, por exemplo, a dor do... Por exemplo, tem um amigo meu que viveu a vida inteira sem saber que ele era intolerante à lactose. Passou vários perrengues gástricos e não entendia por quê. Quando foi fazer o exame, hoje a gente tem exame para isso, você tem uma tolerância à lactose. Sim. Hoje, com uma simples cápsula antes de cada alimentação, ele não tem mais essa dor. Vou É falar de interessante. outra dor, mas eu vou gerar uma outra coisa, tá? O quê? Então vamos falar das tendências e tecnologias. Como assim? Né? Então vou falar de uma dor minha, por exemplo. Hoje as pessoas procuram ainda alguém para criar porque eu tenho ali todo o estudo, tudo aquilo que vai trazer uma qualidade mais elevada, um resultado melhor. Joia. Né? Só que baseado nisso, as pessoas às vezes vão no que é prático. Tá. Então você tem ferramentas, tecnologia que vai alterar. Joia. Por exemplo, meu pai, ele quando trabalhava, antes dele ser empreendedor, ele era chefe de ferramentaria. Joia. E aí ele passou pela transição das máquinas manuais para as CNCs. Ele teve que se adequar. Agora a gente está passando da parte para É uma dor que fez ele evoluir. essas ali. dores, com ela Joia. se traz novas funções, novas Joia. áreas. Então, por exemplo, uma Joia. coisa que se saiu dessas IAs já que está em altíssimo são os agentes. Os agentes de atendimento. né? Exato, agentes de Nós tudo, estávamos né? conversando disso aqui em off. Exato. Então você tem várias outras coisas. Lembrei de uma outra dor muito curiosa de uma aluna, né? Aham. Não vou lembrar o nome dela, mas ela criou um tipo de presilha de cabelo para os bebês que não têm cabelo. Olha só. Aí, de onde você tirou essa ideia? A minha filha nasceu com pouquíssimo cabelo e eu sempre queria botar ali um lacinho. É. Então ela arrumou um jeito de, né, não vou lembrar exatamente, mas como ela tem um adesivo que cola na cabeça da criança e ela fica com a presilhinha. Sei. Por quê? Porque a filha, era o sonho dela colocar a presilhinha na cabeça da filha e a minha menina nasceu com pouquíssimo Sim. cabelo. Há uma tendência disso. Foi lá, inventou, começou a fazer, botou no Facebook, publicou e de repente ela hoje está vendendo bastante coisa Sim. ligada a isso. É uma dor, né? Lembrei na hora. Agora eu já pensei em uma coisa, mas já veio outra aqui, tá? Reposicionamento. Como assim? Você já tem um produto que vende para um tipo de público e aí você olhar para ele, reposiciona e começa a vender Ótima para maneira outro. de achar um novo Posso te dar um público. exemplo aqui? Perfeito. Havaianas. Havaianas, ok. Eu acho que é um case de sucesso muito Joia, bom. joia. Né? Então, Havaianas, o que acontece? Era coisa de pobre. Tá. Era coisa que agora a Havaiana é o chinelo que você vai pra balada. Você viu a pesquisa que saiu? É o adereço de moda mais desejado no mundo. Tem loja na Faria Lima, por exemplo, Interessante, que é um dos lugares mais interessante. caros da gente, né? É o adereço de moda mais desejado no Olha mundo. só. Né? Interessante. Então, olha que bacana, né? E aí foi um oceano azul pra eles. Joia, né? concordo. E você sabe a historinha do cara que vendia sapatos para uma empresa? Essa é a historinha que a gente aprendia na faculdade. Qual? Pensar em oportunidades, né? E depois eu falo porque que a gente começou daquele jeito, que é interessante para vocês também. Mas o dono da empresa chegou nos 2 vendedores dele e falou: ó, ali tem uma ilha e tal, e eu queria que vocês vendessem para aquela ilha Sapatos. os sapatos, né? Quando chegou lá na ilha, passou um tempo, os 2 voltaram. Aí veio o primeiro vendedor: ô chefe,
Na ilha lá, todo mundo muito assim, não sei o Eles andam quê. descalço. Eles andam descalço. Eu lembro disso na faculdade também. Você já aprendeu essa história? É. No segundo ponto, me chega o segundo vendedor. Chefe, manda mais um lote, porque ninguém lá tinha chinelo e sapato. Agora vamos a gente vender vai vender muito. muito. Então eu acho que também tem um lance da sua visão. É. Eu acho que você tem que estar sempre aberto às oportunidades, né? Para Eu ensinar o novo exato. público, né? E até falando do. Legal. Né, no outro episódio eu falei sobre a mentoria que eu tô passando com o Wendel. Ele fala muito disso. Não seja o cara da desculpa. Tá. Não fique se vitimizando. Procura oportunidades. Se eu catar essa caneta aqui, ó, e der na mão do Mauro, ele pode fazer mais de 1000 coisas com ela. Ele pode tacar ela em mim. Ele pode escrever uma carta. Um novo projeto. Ele pode escrever um projeto. Ele pode Posso vender. assinar um contrato E ele pode vender. e eu posso revender. Então pense sempre nisso. Você tem várias oportunidades. Mantenha sua cabeça aberta. Joia. E só voltando, a gente começou naquilo, a gente tem um canal, eu não sei o nome, eu vou procurar e a gente me cobrem. Que o pessoal, é muito a ver. Quando o Mauro me trouxe esse tema, me veio muito. O que veio, por isso que a gente fez aquela encenação da abertura, Isso. vem deste canal que ele E precisa aí, lembrar o nome. gente, basicamente eles pegam várias coisas. Por exemplo, vamos botar todo mundo pra correr na rua e vamos cobrar. Aí o cara fala, mas você vai cobrar? As pessoas vão querer pagar pra correr na Pra rua? correr na rua. Vai, é estilo de vida, Mauro. Joia. E, né, então, é muito legal, Como gente. chama isso? Corrida de rua. Corrida de rua, né? Eu vou dar um latão Analisar, pra ele. eu acho que é bacana, eu não vi esse canal, mas pelo que eu entendi, essa dupla, que nem a gente ali, fica analisando como os negócios nasceram. Gente, é sensacional, assim, eu acho que vale a pena muito. Muito assim. legal, porque hoje um negócio que é super sucesso, alguém, como a gente fez aqui no comecinho, e se? Né? se? Eu gosto muito do poder do e se fizéssemos algo assim, e se ajustássemos ali, e se a gente aumentasse a embalagem, como é que seria Sim. o resultado? Já falamos até de algo que acontece muito, que é o brainstorm, né? Não é. E o legal do brainstorm é isso, é você jogar qualquer coisa. Por mais que pareça Várias boba, ideias, né? dali pode sair algo, Exatamente, de uma ideia mais né? idiota, mais boba que você Uma ache ideia. que é, Pode ser uma ideia pode sair a coisa mais revolucionária. bacana. Né? Acho que é muito bacana essa importância, e eu defendo muito isso, né? Que se a gente junta os nossos colaboradores ou grupos de parceiros de negócio para debater temas, vão sair muitas soluções que talvez a gente não aplique agora, mas daqui a um mês sim, daqui a um ano também. Então, é muito importante a gente ter esse tempo de o ócio criativo, da gente poder pensar futuro. Sim. Isso é importante falar também aqui, porque a gente também crê que alguns empreendedores estão nos assistindo. Então, o valor de esquecer um pouco de só apagar incêndios na empresa, né, o dia a dia, e a gente ter tempo para projetar futuro. Então, a gente precisa dar esse tempo 80-20. ao nosso tempo. 80-20, perfeito. Vamos começar a prestar atenção nos 20%. De denso Do que que você pode Porque ter. se você tem uma cabeça mais livre, vamos trabalhar a tecnologia, a gente tem agentes para... Vamos ganhar tempo. Se a gente ganha, Com os se a gente tem 80% das tempo, atividades. Se a gente tem tempo, a gente consegue expandir, a gente consegue reposicionar, Legal. a gente consegue muitas coisas, né? Vamos lá então. Ó, o nosso tema hoje... Tem né? roteiro? Por acaso tem um roteiro aqui, ele já nem lembrava mais. Hoje o nosso papo aqui a gente vai falar sobre a estratégia azul, né? Do Oceano Azul, perdão, e a gente quer adaptar esse raciocínio para pequenos e médios negócios. E aí, qual é a chamada aqui? É a ideia de a gente como encontrar espaços de mercado que ainda não estão explorados e criar oportunidades para os empreendedores com esses novos mercados que não são explorados. Essa é a técnica da estratégia do Oceano Azul. Enquanto eu estou indo para um mercado novo, onde ainda não está sendo desenvolvido, eu estou indo para o mar adentro. E eu vou esbarrar com ilhas, eu vou esbarrar com outras embarcações que já circulam no Oceano Azul. O que é o oposto disto? É que eu ir para um cenário onde já é mais condensado de participantes. E aí, em geral, esse lado é chamado de Oceano Vermelho. Sim. É onde está muito cheio, onde tem muita concorrência. Realmente tem muito processo de compra, sim, mas também tem muita concorrência para atender esse público. Então, às vezes, você ganha margens de lucro menor, você tem ali problemas até de contratação de fornecedor, porque já está muito saturado. Então, é isso que a gente quer fazer. Tá bom? Sim. Outra coisa. Oceano Azul não é
aliás, público-alvo, né? Não é só para empresas gigantes a gente pensar esse raciocínio. Ele também pode ser adaptado para pequenos negócios, porque eu posso criar os nossos próprios oceanos. Então, se a gente, por exemplo, a gente está falando em negócios de bairro, o seu oceano é o bairro. Mas eu Sim. quero entender dentro desse oceano quais são os setores que já estão saturados. Por exemplo, né, eu moro num bairro onde tem muita barbearia. Sim. Eu vindo para cá para o estúdio, eu passo por vários lugares que eu não vejo barbearias. Então, talvez existam bairros que são oceano azul para barbearia. Aqui na rua eu tenho acho que 5. Então, aqui só na sua rua já é um oceano vermelho. Tá vendo? Não adianta, não tem cabimento você abrir mais um Sim. espaço como esse. Eu Faz acho que sentido? hoje é muito nisso, né? Eu vejo assim, falando do bairro aqui onde a Nus está, a gente consegue ver claramente como a galera deixa de ser criativo e de pensar e vai no impulso. Ah, vou fazer porque Né? isso está Então, vendendo você quer ver bem. um outro ponto aqui? Tem uma loja que arruma celular, de Ah. capinha, essas coisas há muito tempo. Aí do nada alugaram bem pertinho, mas tudo aqui também, perto da rua aqui, e fizeram uma bem grande. Tá, Aí agora um outro cara foi, alugou e fez outra. tá, Então fica super vazio, tá, olha aí. sabe? E aí você para e pensa assim, Fica um tirando o valor Exato. do outro. Se eu tivesse um espaço aqui nessa rua hoje, por exemplo, eu faria um estacionamento. Porque não tem. Porque é difícil estacionar. É Entendi. difícil Beleza. demais. Uma hora para o carro quase na rua de Eu tenho que- baixo. Exato, uma ou duas quadras para frente porque é difícil Entendeu? estacionar aqui Então nessa é região. muito. Lembra? Tem comércios, acho que isso é muito legal, Sim. mas não tem onde você parar o seu veículo. Sim. Adorei. Exato. O estacionamento seria uma prática de oceano azul e não uma barbearia. Ok? E faz sentido a gente pensar que, quando a gente vai pensar em oceano azul, qual é a visão mais clara que a gente precisa ter sobre esse conceito? Primeiro é o conceito de criar novos espaços de valor. O segundo momento a gente pensar isso a gente torna a concorrência irrelevante, porque nós estamos chegando primeiro nesse cenário, então a concorrência ela ainda nem se tocou que a gente pode atender Sim. esse cenário. Outra situação é fugir de briga de preço. Eu gosto de ensinar nos treinamentos que, ok, tem cliente que quer pagar mais barato, mas tem um monte de cliente que quer bom atendimento. Exato. E o bom atendimento, na tática da estratégica do Oceano Azul, é o que eu mudo no meu formato de atendimento Sim. para eu atender melhor esse Mas cenário. vamos pensar num Outback, por exemplo. Quando você vai, a experiência de atendimento do Outback é top, Tá. né? Então, e ele vende o quê? Comida, Comida. né? Se você vai A no grosso modo, a McDonald's, gente está falando de comida, né? McDonald's, Ele a também proposta é o quê? é É mais barato mais barato, atendimento e ágil. atendimento ágil, né? É. Então é proposta. E o Outback não, ele quer que você consuma aquilo com mais consciência, Exato. mastigue melhor. Mas vamos pensar que o aroma. McDonald's existe o quê? O Mac Café. Também, Ele já tem um atendimento melhorzinho, não é igual ao do Outback. perfeito. Porque é E para a o público ideia é- mais devagar, Exato. né? Você quer ver uma coisa Por que isso tem que existem acontecido marcas muito? sobre a Exato. marca, né? Uma coisa que tem acontecido muito é espaços de coworking, Também ótimo. né? Ótimo Então vamos pensar processo que, de análise. né, hoje em shopping você tem áreas, né? E uma empresa visionária tem um banco lá, qual que é o Santander? Sim, o Santander ele tem Lá um na Paulista. coworking, ele tem um Para coworking. quem é Quem é correntista tem, pode usar aquele espaço para trabalhar. Vai ter uma cafeteria, vai ter ali uma lanchonete. Você tem momentos, espaços mais reservados para fazer ligação, se você precisar. Tem conexão, tem Wi-Fi, tem plugs Sim. para você a poder trabalhar de lá. Então é uma ideia de saia da sua casa e venha trabalhar aqui com a gente. Sim. Né? Uma outra coisa que é bacana a gente pensar é como que eu abordo a estratégia do Oceano Azul, é pensar nos seus não clientes. Quem é que não compra de mim? Por que não compraria? Que tipo de ajuste eu faço no meu produto ou no meu serviço É o que lance da poderia Havaianas. atendê-los também? Bacana, a Havaiana ela cria cardápios de formatos, tiras, cores, inspirações ali gráficas que vão abraçar vários tipos de público. Acho que o grande desafio da Havaiana é qual o próximo público que eu vou Exato. atender, né? Eu acho que hoje você tem, né, ferramentas e estratégias diversas ali para você pegar o seu não público, Não público. né? Então você tem gatilhos ali, coisas que você pode usar, mas hoje se usa muito, que é o mais padrãozinho, é você pegar um influencer daquela área, daquele público, Joia. né, e botar ele. Então você imagina
Fala alguém aí. Você me pegou. Cara, vamos pensar, vai. Eu sou péssimo pra Vamos nome. pensar o Luciano Huck comendo cachorro quente. Perfeito. Num podrão de rua ali. Joia. Né? Ele não, né? Mas se eu vou lá e coloco, todo mundo quer ir. Ou ele tá passando numa matéria, ele come ali na hora e fala, gente, que gostoso. Talvez o Luciano Huck soe meio estranho, mas você achar uma personalidade do seu bairro, Sim. né? Um artista que é Exato. local, fazendo Né? a propaganda E hoje você sabe do que cachorro existe- quente, vai ser mais lógico. mais Exato. visual. E tem muita gente que vai permutar isso com você. Existem muito micro-influenciadores que Joia. de repente tem mais engajamento do Joia, que exatamente. Eu acho que essa parceria, né, de negócios que se apoiam dentro de uma mesma região ajudam a região a ter um desenvolvimento bacana de novos negócios. Sim. Acho que isso é importante falar. Então, o trabalhar no não público é um grande caminho aí. Outra situação, né? A gente trouxe eu fiz ali uma pesquisa. Quais são as grandes empresas que são consideradas frutos da estratégia Oceano Azul? A primeira é o Circo de Solé. Você sabia disso? O Circo de Solé, ele é hoje ele é franquia, né? Ele tem no mundo todo, mas ele nasceu no Canadá. Sim. E ele nasceu a partir do quê? De um desejo do próprio inaugurador, não, o projeto, quem fez o projeto inicial ali, ele é um artista circense, ele tinha grande desejo de ter o circo dele. De como seria esse circo? Primeiro, não teriam animais. Sim. Né? Esse que foi o primeiro desejo dele. Não vai ter elefante, não vai ter tratamento. E ele queria valorizar o máximo da expressão artística dos artistas que participam. E um caminho que ele achou foi achar os estudantes ou os ginastas que ficam durante o ano, talvez um pouco ociosos por falta de um campeonato, por falta de uma Olimpíada, eles têm como também trabalhar uma renda para esse formato, se apresentando ali de uma maneira circense. Outro exemplo é a Netflix. A Netflix, quando ela apareceu, ela veio com uma ideia de tirar a locação, né, da frente. Você sabe a história da Blockbuster? Sei, lembro da Blockbuster. Você imagina que um cara chegou, e se você pegasse seu catálogo de filmes, criasse um site e cobrasse mensalidade para pessoas? Você tá louco? Tá doido? Eu sou a maior empresa que faz isso, não sei o quê. E aí veio a Netflix. Veio a Netflix e acabou arrastando todo o conceito da Blockbuster a partir dali. Né? E é interessante porque dentro dessa história a Blockbuster teve uma outra saída. Ela viu que o que ela mais tinha de performance ali são os pontos de venda. Então, já que eu não vou ter aluguel, eu vou transformar os meus pontos de vendas em algum outro novo negócio. E aí veio a parceria com Americanas, que começou a habitar esses espaços, enquanto ia diminuindo o catálogo de filmes, a Americanas ia ampliando o espaço dentro da loja. Hoje é tudo Americanas. Né? Eu acho que é bacana. É um oceano azul porque ele, enxergando a redução do cenário dele, ele já plantou a criação de um novo negócio ali. Sim. E outra situação é o Nubank, que era um banco que foi pensado para que não tivesse filas. Então, a demanda, a gente falou das dores, né? Pô, a dor de ter que enfrentar fila deu cabeça ali para um negócio chamado Nubank, que é um sucesso, a gente não tem como ignorar isso. E outra situação bacana é um atendimento simples ao jovem. Então ele é um banco que nasceu pensando na modernidade que o jovem gostaria de ter. E é muito doido, né, mano? Porque hoje pra você fazer uma conta no Nubank, você baixa o aplicativo e se cadastra. Exato. Ponto, você tem uma conta. Essa simplicidade era a simplicidade que todo jovem queria quando ele começasse a ter a sua primeira conta de banco bancário. Muito legal. Outra coisa, vamos pensar aqui agora, fazer um exercício. Como é que a gente pode aplicar essa teoria, nessa técnica do Oceano Azul, para pequenos e médios negócios? Acho que é o primeiro passo, né, a gente desenvolveu aqui, o primeiro passo é identificar o que é oceano vermelho dentro do seu nicho. Você saberia dizer o que é oceano vermelho dentro do seu nicho de design gráfico? O meu nicho, por exemplo, eu trabalho há um bom tempo, eu trabalhei muito tempo focado em baladas, por exemplo. Joia. E aí ficou muito tempo o pessoal fazendo flyer, aí começou a vir as animações, aí todo mundo foi para animação. Eu acho que falta às vezes isso, trazer uma experiência, trazer algo diferente, e é isso, e você trazer uma assinatura, né? Então o oceano vermelho nesse caso é fazer o flyer mais do mesmo. Sim, e aí todo mundo vai nisso, né? Tá. Todo mundo.
E aí você pega agora, quando você tem uma ferramenta como um Canva da vida, Joia. e já era, pulverizou agora, acabou. Todo mundo, essa galera vai. Ainda mais com a propaganda da Xuxa, você viu a propaganda da Xuxa Sim. do Câmara, que foi um show ali justamente para nos tirar um medo de usar uma ferramenta como essa. Ela é muito mais prática do que a gente Sim. imagina. Né? Outra situação é, quais são as queixas recorrentes que o seu público hoje É a dor, né? tem? As Sim. dores, exato. Sim. Acho que é um caminho, e porque eu lembro de um professor que dizia, Mauro, se 3 pessoas vierem até você, são 3 clientes que não se conhecem, e eles pediram o mesmo tipo de serviço logístico, vale a pena a gente pensar num Você quer ver pacote um de ponto solução. legal? Existia, eu nem sei como que é hoje, ela existe ainda, mas eu não sei como tá. Mas chegou uma gráfica, começou a anunciar na TV, a gráfica print, que você paga mais barato e você faz tudo ali e não sei o que, tal. Então, basicamente, o que você faz? Só que quando você vai no final é muito caro. Mas eles fizeram um uau, assim, algo Um top. chamariz. E aí, basicamente, o que eles fazem? Quando você entra no site, você fala, eu quero comprar esse produto. Eu quero uma arte. Aí ele abre lá um aplicativo, tipo um Canva, que você abre lá e faz a arte. Eu quero imprimir, tanto. O próprio Canva, hoje você vende, você consegue fazer um material impresso pelo Canva. Interessante, não Olha sabia que dessa. legal, Não sabia né? dessa. Então você tem isso. E você quer ver uma história curiosa de uma outra pessoa? Tem uma menina que chama Martina. Você já ouviu falar dela? Ela vende conteúdo adulto, essa menina. Não vi. E como que ela explodiu? Ela teve uma ideia primórdia de fazer um outdoor. Quem quer me ver sem roupa? Joia. E Olha aí, aí. ela Olha, explodiu, Mauro. olha aí. Ela é, Elas foi pro offline não é? para convidar as pessoas Só que pro foi online. o que eu acho que é a sacada, pensando no lance dela. Joia. O que eu acho que foi legal na sacada dela? Ela saiu do óbvio. Óbvio. Eu acho que de repente é isso. Por mais que você tenha Esteja num oceano vermelho, saia do óbvio. Eu acho muito da hora Joia. quando assim, que nem nós falamos, estão entrando num oceano vermelho, mas quando eu tô lá e eu começo a ver os flyers, porque meus clientes, eles são ali, são núcleos ali, né? Joia. E eu acabo conhecendo muita gente, há muitos anos trabalhando com esse pessoal. E aí quando eu começo a ver, por exemplo, um cliente que está rodando com uma outra pessoa, de repente por preço, Joia. né? Ou ele mesmo está fazendo. E eu começo a olhar as artes, eu começo a ver as minhas referências lá dentro. Né? Então você vê que os caras, o que eles estão fazendo? Eles estão olhando meus flyers. Vai gravando flyer assim agora. Eu vou fazer também. Joia, E é muito nítido, porque Perfeito. são as artes que eu faço. Joia, Eu entendi. tenho a minha assinatura. Genial. Né? E então, gente, no meu caso, por exemplo, que é saturada essa área, mas eu ainda ofereço, não ofereço só isso. Primeiro, um ponto que eu tive foi isso. Eu ofereço 360. Então, aí uma hora a gente tem uma frase em conjunto aqui que é: se eu não faço, eu sei quem faz. Eu sei quem faz. Então você já era, você vai vir atrás de mim. Joia. Entendeu? E ponto. E aí a gente conversando com toda a nossa simpatia e toda a nossa honestidade a gente consegue. Então, assim, o que eu posso te trazer isso? Eu sou honesto. Às vezes as pessoas me dizem. Então, é isso. O que você traz de qualidade que faz a pessoa querer fazer com você? Perfeito. Acho que essa é a grande sacada. E aí você sai de todo o restante do cara. E a terceira pergunta, que acho que é super importante, não mais importante que as outras, elas se complementam, mas o que os concorrentes que você tem tratam como normal, mas irrita os clientes? Eu acho que as reclamações, isso é muito importante de falar, porque eu trabalho em algumas empresas que a gente nota, ele está reclamando de novo. Poxa, dá parabéns, porque essa pessoa reclamou, porque 60% das reclamações não são feitas. O cliente vai embora e te deixa no vácuo. Sim. Então, quem reclamar dentro dessas 40, pega essa reclamação e entenda o que dentro do meu negócio, com pequenos ajustes, eu poderia sanar essa irritação. Olha o banco, o Nubank. Perfeito. A coisa que a gente mais ouvia adorei, pegar a fila, aquele banco lotado. Agora você não tem mais isso. O próprio Uber, né? Eu vejo que o Uber, ele não nasceu para ser mais barato, mas para ter um melhor atendimento. Sim. Então, já que a gente começou a dar nota para os motoristas, o atendimento dos motoristas começou a ser melhor. Você sabe que o lance do... Você vê o jeito de pensar, né? Eu estava fazendo uma vez um curso de metaverso. E aí lá era presencial, então não sei o que. Aí o Walter Longo, que é um cara bem conhecido e tal, ele catou e ele falou: gente, se eu falasse pra vocês há 10 anos atrás que você ia poder, pelo seu celular, pedir o seu motorista particular,
A gente vê como não, né? O cara que me imagina. leva. Não, mas, gente, ele é um motorista particular, que ele vai te pegar de um ponto e te levar a outro. Te pega na sua porta e deixa no lugar onde Exato. você quiser. Então, hoje a gente tem um motorista particular muito mais barato do que um taxista. Perfeito. Exceto em dias de show. Em dias de show. E é interessante porque a gente pensar que mesmo talvez essas empresas sem saberem dessa estratégia chamada Oceano Azul, que é algo um pouco mais recente, elas inventaram este conceito do que é o Oceano Azul. E o nosso desafio hoje aqui é que você perceba que dentro do seu cenário, talvez no bairro do lado é um oceano azul. Sim. O seu bairro pode ser oceano vermelho. E tem coisas, e Mauro, do lado é azul. Assim, você falou, por exemplo, nós estamos de cultura, né? Você falou lá no Shazam. E a gente entender que tem coisa que ainda não virou cultura, né? Mais que logo mais vai virar. Vai virar. Você quer ver um exemplo? Quando a gente começou a falar de tráfego lá atrás, a gente tinha que convencer um senhorzinho de que isso era bom. Que aquilo agora era o senhorzinho está me procurando. Eu tenho que convencer ele já de ter um sabe a agente. importância do tráfego. E agora, que a gente tem? Qual que é a fase de convencimento agora? Os agentes de IA, por exemplo. Que vão fazer eles ainda esse não processo. entenderam o que é isso e Isso é o oceano azul agora. Né? E só que assim, já tá ficando batido, muita gente fazendo, não sei o quê. Só que por outra ponta, ele é um negócio que ele vai fazer você ganhar tempo. E tempo, gente, é a coisa mais valiosa é a coisa que você mais tem cara no mundo. que tem. Exato. Ó, que bacana, você falou disso, né? Por exemplo, eu tenho lido alguns artigos que o novo oceano azul, por exemplo, é você conseguir gerar para as pessoas mais calma, mais relax, Sim. mais offline. Então, por exemplo, uma amiga minha falou que ela está numa escola, por causa de estresse, ela entrou numa escola de artesanato, de escultura, cerâmica e tal. Aquilo está resolvendo o estresse da cabeça dela. E ela vê que cada vez mais tem gente entrando nessa escola. A dona da escola já está abrindo uma segunda unidade em 2 bairros adiante. Ou seja, de repente aquilo que a gente dava como perdida, artesanato só uma parcela quer fazer. Não, Sim. por necessidade de saúde mental, a gente vai usar, de repente, uma escola de artesanato. E eu acho assim, você tem que tomar cuidado às vezes com algum tipo de flow, né? Algo que tá ali. Um fluxo que tá te levando, te arrastando. Por exemplo, às vezes você cuidado com o investimento. É legal você surfar nas ondas. Mas, por exemplo, Bob Goods, Labubu, você sabe o que é isso? Sim, sim. Você que me explicou, daqueles cadernos de pintura. Então, o que acontece? Gente, eu cheguei... Bob Goods. Eu tenho Bob Goods e tenho Labubu também, né? Tá. O Bob Goods, por exemplo, era um livro que era R$50. E aí você comprava um estojo que vinha ali, vamos supor, de 80 coisas, você pagava R$300 só por das mais, canetinhas. só nas canetinhas. E aí você ia comprando mais, que você vai ver hoje, um estojo daquele tá R$60. Já baixou. Os cadernos R$10 você compra um. Joia. Tá vendendo no metrô. Já virou oceano vermelho. Exato, por quê? Já passou. Isso foi um flow. Joia. Né? Que nem os cadernos de pintura. Exato. Né? E começou. E é isso. Foi uma coisa que foi feita para as crianças, mas os adultos adoraram. Exato. Né? Você sabe que lá em casa era interessante, porque eu fui e comprei as canetinhas pra Júlia. Aí comprei. Ela tem um monte de caderno lá. E aí eu comprei o caderno pra Juliana também. Não, um livrinho de pintura lá, tal, não sei o quê. Aí a gente senta, às vezes, os três lá, eu pego a Júlia, pai, vamos pintar nós senta lá naquele momento em família, vamos pintar Bob Good, não sei o quê. E aí eu tô lá com o meu, aí minha filha tem 5 anos, então do nada ela vira e fala assim, ô pai, deixa eu te ajudar, mas por quê? Porque ela não tá gostando do jeito tal dela. Aí eu, tá, filha, quer pintar o meu, eu pinto o seu, aí a gente muda. Joia. Aí tá, aí ela vira, a Juliana, né, entra num, assim, ó, que ela cata. A Júlia cata fala, não, Júlia, não dá pra pintar o meu, pinta o seu aí. E não sei o que. E aí, é o hiperfoco dela, é o hiperfoco dela. Né? Acho que é bacana. Então, é isso. Foi algo que foi feito para as crianças, mas que os adultos tiraram ali para um momento ali de sair do estresse, da loucura, desligar. De novo, acho que essa preocupação sobre saúde mental é um novo oceano azul. Agora, existem áreas que já estão saturadas para trabalhar essa saúde mental, outras ainda estão começando. Então, acho que é uma das maneiras de como é que o seu negócio impacta na saúde mental da sua região, aí, do seu grupo de atendimento. Outros exemplos que a gente pode pensar na estratégia do Oceano Azul, não necessariamente para achar um negócio novo, mas talvez mudar a sua maneira de atender e vai atrair um público novo. Por exemplo, às vezes eliminar burocracias. Se você tem uma maneira de atender um público menos burocrática, pode virar um oceano azul para você. Você vai atrair um grupo interessado nisso. Outra situação a gente está vivendo uma situação de políticas de cancelamento, né? Então,
Como é que eu crio situações que vão evitar esse tipo de situação? Pode também garantir aí uma sobrevida para o teu negócio. Como acabar com filas, seja filas online de atendimento no WhatsApp. Volta nisso, né? Vamos ganhar tempo. Por exemplo, eu fui fazer um exame médico que tinha que fazer o agendamento por WhatsApp. A fila era tão grande ali para o meu atendimento. Poxa, tem maneiras mais rápidas de você atender pelo WhatsApp, né? Não, mas você tinha que esperar o agendamento da pessoa, ela virar um atendimento telefônico. Porque tinha ali alguns documentos que precisam ser enviados, eu até entendo. Mas eram horas de espera, às vezes eu esquecia Mas você daquilo. sabe que dependendo do nível do negócio, ainda mais quando é coisa grandiosa, às vezes eles são atrasados. Porque, por exemplo, o que você está me falando, né? Se eu criasse um agente de IA, ele ia pegar esses documentos, ele ia abastecer numa base, ele faz uma conferência, Olha, ele faz tudo isso. Tornaria isso ser muito mais rápido. Não é à rápido. toa que hoje você vai entrar em algum tipo de aplicativo e eles pedem uma facial. Joia. Se ele reconhece sua facial, ele reconhece outras coisas. Perfeito. Então, há maneira da gente reduzir tudo isso. E isso já seria um atrativo para um público que está ali de saco cheio de como os concorrentes estão atendendo. Exato. Outra situação é o foco de você reduzir, por exemplo, o tempo de espera, quantidade de etapas para você fazer um processo de atendimento. Talvez eliminar um pouco da linguagem técnica e traduzir isso para uma linguagem mais palatável ali para o seu cliente. Outra situação é aumentar a sua capacidade de atendimento a clientes. Então, já que você quer reduzir, eu preciso aumentar minha capacidade, reduzir tempo, eu quero aumentar minha capacidade de atender mais pessoas. Por exemplo, um assistente virtual de IA poderia te apoiar nessa situação. O principal também, acho que é muito bacana, é você elevar a sua consciência do cliente sobre a sua diferença de experiência. Como é que eu faço a experiência do atendimento comparado com o que se tem com a concorrência? Às vezes é ser mais humano e menos técnico. Exato. Às vezes é ser mais rápido, mais prático e não tão burocrático. Tudo isso você pode criar. Eu acho que é feeling, né? Se você tem pessoas ali no seu ponto de acesso com o cliente que tem feeling, ela vai entender. Então, por exemplo, às vezes você tá lá no shopping, você tá parando numa loja olhando, mas você não quer ele falar aquela hora pro cara. Perfeito. Dá espaço. É. A hora que ela quiser, ela vai chegar. Porque eu saio. Eu tô numa loja vendo uma coisa, de repente eu tô ali propício a comprar, eu saio, eu não quero mais comprar. Porque ele fica me enchendo o saco. É muita lorota. Outra situação interessante que é pensar também em alguns critérios de embalagem. Eu lembro que em algum momento a gente pode pensar em tamanhos de embalagem para diferentes públicos. Sim, hoje se fala muito do eco, né? Então você pensar, por exemplo, quando eu esqueci qual água que foi que criou aquela a Cristal. Então era a garrafinha que você que amassava, né? Você teve os ônus e os bônus, né? Porque você estava tomando água, ela amassava. Teve muita propaganda. Você teve muito disso, mas na outra ponta você tem a Coca-Cola retornável, por exemplo. Você paga mais barato. Tem essas coisas, né? Então... Interessante. Há uma tendência que eu acho muito importante, é uma tendência de você comprar mantimentos a granel. Em algumas desses lugares, se você leva o seu pote, você tem um desconto até da embalagem. Então, interessante você comprar tudo. 6 bolas de sorvete. Traga a vasilha. Traga a sua vasilha. Então, olha que interessante. É uma tendência. Isso está acontecendo aí. Muita gente, é um antigo empório, isso já existia. Legal. Se a gente retomar esse raciocínio, a gente vai ter um decréscimo do uso de embalagens. A Tubaína Higiene também existia e voltou. E voltou? Por quê? Porque estava fazendo falta aqui para nossa geração. O disco voltou. Legal. Né? Quem diria que hoje você teria várias lojas? Eu já comentei isso com o Mauro. Eu tenho medo de ir pra Paulista porque eu sei que eu vou voltar com algum disco. Adorei. Então, olha a doideira. Perfeito. Outra situação, acho que é importante a gente pensar que, já que a gente está falando de mercado novo, então imagine o seguinte, o seu negócio é um barco e você está navegando para um lugar que você não sabe o que vai ter lá. Então, o seu barco tem que estar munido de ferramenta, de mantimento, de suprimentos, para quando chegar lá poder atender um cliente que você vai encontrar lá naquele lugar lá mais afastado. Uma das coisas bacanas que a gente tem para conseguir ajudar o que eu preciso ter no meu barco é o marketing digital. Porque acho que o marketing digital, e acho que é uma ferramenta que o Wagner pode falar muito bem, um comportamento muito bacana de falar, porque ele consegue impulsionar novos mercados, localizar primeiro, quais são os novos nichos, e como que eu posso
ajudar esses novos nichos Sim. a conhecerem os Mas você quer ver um ponto as minhas diferente? soluções. De repente, voltando em tudo que a gente falou, mas o apresentar diferente aquele mesmo produto às vezes funciona, Joia. sabe? E aí tomar cuidado também, porque às vezes eu vejo muita gente, pequeno empreendedor local ali, que se empolga com aqueles memes, né? Então, sei lá, a pessoa cai, puf, caiu o preço, Joia. né? Coisas desse tipo, e é entender assim, o foco. Os formatos de oferta, né? Eu tô mostrando para aquela pessoa o que ela quer. Eu posso fazer que nem a gente fez uma abertura aqui muito engraçadinha, mas eu vou dar uma explicação. Eu acho que quando você vai pensar, por exemplo, num vídeo que eu vou postar, você tem que pensar em 3 coisas. Você tem que pensar no gancho. Ok. O que é o gancho? É o que eu vou trazer e vou fazer a pessoa ficar, e agora ela vai assistir. O que vai chamar atenção. Né? Então eu posso pensar numa copy bem feita, num gatilho. Então, fiquem até o final que você vai ganhar alguma coisa. Adorei. Já era, você vai ficar até o final. Eu acho que uma outra prática. Será que eu falei a verdade? Será que se eles ficarem até o final eu Exato. vou dar alguma coisa? E acho que é bacana porque tudo isso que ele está falando, você vai testar estes públicos Sim. sobre qual formato melhor vai se adaptar àquela linguagem. E aí, continuando no lance do vídeo, você já tem que é um segundo público momento, novo, que é a né? explicação, por exemplo. Então o público não me conhece. Geralmente quando você vai trabalhar um marketing, um tráfego, você vende para a sua base, mas a ideia é você, quando você está investindo nisso também, é você ter bases novas, clientes novos, joia. pessoas que não te conhecem e tal. Adorei. E aí você faz uma explicativa. E no final, um CTA. O que é um CTA? Um CTA é um call to action, então um botão para ação. Chamada para ação, perfeito. Né? Então, venha aqui que você clique vai aqui, ter, né? experimente, acesse o site, vá até o evento, enfim. Adorei. Tem uma frase aqui que acho que vai explicar muito disso que ele falou, né? A função do marketing digital também é de usar os conteúdos para educar o cliente sobre o que é o diferencial que você tem a ofertar. Sim. Se a gente está falando de Oceano Azul, que você está indo para um lugar onde eles talvez nem saibam da existência das suas soluções, usar o marketing digital para dizer quais são essas soluções. Né? Muito bacana. Sim. Lembrando, né, que acho que o marketing digital ele tem várias ferramentas para você acessar esse público. Então a gente pode falar de Instagram, a gente pode falar de TikTok, a gente pode falar do Google Meu Negócio, que é uma maneira de você localizar o seu negócio dentro de uma área geolocalizada. Sim. Pensar no que é a estruturação do marketing de conteúdo. O marketing de conteúdo é você pensar conteúdos sequenciados. Né? Você criar uma história da sua marca, das suas ofertas, por uma régua de tempo. E um conteúdo puxa o próximo. E também, claro, não vamos deixar aqui de fora a ferramenta ChatGPT ou quais outras IAs aí que você vai poder ter à sua disposição para pensar qual o próximo conteúdo. Um exemplo, eu faço trilhas de aprendizado em empresas. Então tem empresa que eu estou há 4 anos fazendo treinamentos, com vários departamentos ali simultaneamente. De tempos em tempos eu pego tudo que eu apliquei naquela empresa e falo, eu já andei, na parte comercial eu andei com isso aqui. O que seria mais coerente para os próximos encontros? Sim. Ela me sugere o que eu posso resgatar e, né, já passou mais de 2 anos, seria legal você resgatar esse assunto e fazer um refresh. Esse tema aqui é mais atual para a gente falar agora. Você falou de CRM aquela hora, que tal a gente aprofundar o CRM nesse sentido? Então, você usar essa ferramenta para descobrir o que é o próximo conteúdo desejado para o seu público, ok? E outra situação é tentar imaginar quais dos públicos do seu mercado Oceano Vermelho poderiam migrar para novas soluções menos burocráticas, com uma embalagem diferente, acho que ponto de venda. Eu acho que o lance é isso, né? Você pegar a sua base, que você já vende uma coisa, e ofertar novas coisas. Né? Isso se torna, porque ele já é sua base. Né? Isso é interessante. Exatamente. E eu acho que a gente já falou sobre isso, que você está conectado, está sabendo o que está acontecendo e vendo as mudanças. Né? E eu acho que uma frase que vale muito aqui, Mauro, é: se você faz a mesma coisa por mais de 10 anos, você está apto a falir. Né? Se o mercado muda, o seu negócio vai ter que mudar também. Exato. Né? A gente tem várias conversas aqui offline sobre o que essa pandemia fez nos nossos negócios. E nos nossos corações. E o quanto, e nos nossos corações e no nosso mental também. E o quanto a gente não desistiu em tentar justamente adaptar para esse novo cenário. Porque é muito bacana imaginar que nas 2 situações de marketing digital, treinamento e consultoria, a gente continua vital,
Mas a gente teve que ir atrás de umas novas habilidades, Exato. uns novos estudos para entender o que é o Oceano Azul a partir daqui, ok? Ó, para a gente encerrar aqui, porque o nosso tempo já mais que estourou, a gente tem aqui pauta para fazer mais um ou dois episódios sobre o Oceano Azul, mas vamos lá. Frases para a gente terminar aqui refletindo bem. Qual parte do seu negócio poderia virar um Oceano Azul? Qual parte de você separasse ou desse ali um ajuste, você poderia transformar aquilo num Oceano Azul para alguém? Que elemento você pode eliminar hoje da sua situação, que você pode eliminar ali dessa relação com o cliente? Tem alguma etapa que você consegue diminuir? Tem alguma etapa que você consegue deixar mais fluida? Tem alguma etapa que você pode deixar, sei lá, mais tecnológica? E por último, o que você faz bem em que ninguém está fazendo? Acho que é a mensagem final ali, porque você às vezes está oferecendo isso que você faz bem para um público que não está valorizando. Exato. Lá no Oceano Azul, esse valor vai ser muito importante. Exato. Ok? Para fechar, e aí eu fiz um treinamento um tempo atrás sobre o Oceano Azul e uma outra conceito chamado gravidade zero, que fala o seguinte: todos nós temos uma mochila. Gosto muito dessa analogia. Todo mundo tem a sua mochila. O que está nessa mochila? As suas habilidades. Se eu junto a minha mochila com a mochila do Wagner, que tem outras tantas habilidades, nós conseguimos construir novos caminhos, novos projetos, novas cidades. Se a gente trouxer mais pessoas com mais mochilas, nós vamos achar mais soluções ainda. O que está dizendo isso? Que nós estamos vivendo a era dos independentes. Das pessoas que têm mochilas separadas, que estão meio bagunçados por causa da pandemia. Sim. E se a gente se junta, esses independentes vão construir novas cidades de negócios. Sim. Fechou? Temos um encontro, meu amigo? Tivemos um encontro. Temos um encontro com gostinho Lembrando, de quero mais. Exato. Siga lá no Instagram, como que é? Cafeína Criativa Cast. Toda quinta-feira a gente bota os vídeos a partir dali, né, que está no YouTube, e algum conteúdo de bastidor também. Compartilha esse vídeo, comenta, faz o Shazam, fala pra gente, dá ideias, tá bom? E vamos que vamos. Obrigado. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.